Nó, terceirão. E aí, bom ou não? Bora falar de globalização? Uma dica para quem quer rimar, rima tudo com on. On é o jeito mais fácil de rimar. Enfim, aqui professor Anderson Marques, Geografia. Vamos dar sequência no nosso conteúdo. Nós vamos entrar agora numa parte que aborda a globalização e seus impactos. Enfim, na apostila de vocês, isso começa exatamente na página 576, no capítulo 29. Nós esgotamos o capítulo anterior. Eu estou sentindo muita falta das respostas de vocês nos exercícios que eu estou propondo e das eventuais perguntas, dúvidas que podem surgir em função da resolução desses exercícios. Não percam essa chance, galera. Manda pergunta lá, manda dúvida. Eu tenho muita preocupação com o terceiro ano, na medida que vocês vão prestar vestibular e Enem agora. Então, assim, não pode passar nada batido, tá? E eu me coloquei à disposição porque o seu sucesso é o meu sucesso, certo? Torço muito para que dê tudo certo na vida de vocês. Então, não percam tempo. Dando sequência, então, vamos falar de globalização. Falar de globalização é muito fácil, ainda mais em tempos de coronavírus, né? O trenzinho saiu de qualquer lugar, chegou lá na China ou saiu lá da China. Todo mundo sabia que esse negócio ia chegar aqui e, infelizmente, já matou 2 pessoas por aqui. Então, globalização é uma coisa que está associada à integração, a esse processo múltiplo de integração progressiva e interdependência entre as economias nacionais. Algumas características desse processo de globalização: rapidez e intensidade do fluxo de pessoas, informações e produtos e de capital. De capital, acho que vocês conhecem aquela tia que vocês têm nos Estados Unidos, vive mandando dinheiro para vocês. O que ela manda não é o dinheiro, ela manda uma ordem de pagamento e aí o dinheiro sai na sua conta aqui como que em passe de mágica. Os produtos são comprados, vocês compram muitos iPhones importados que saem do outro lado do mundo e chegam aqui também, enfim. As informações, elas seguem quase que em tempo real de um lugar para outro no mundo. As pessoas, e aí foram elas que trouxeram o coronavírus para cá, né? As pessoas também conseguem deslocar no espaço a distâncias muito longas em espaço de tempo muito curto. E tudo isso de modo rápido, intenso, eficaz, enfim. É claro, tudo depende de dinheiro, né? Quem não tem dinheiro não consegue nem na Jaiara. Mas enfim, mas Jaiara também é longe. Agilidade nas transações do mercado financeiro. Sensação de simultaneidade, como ocorre quando eventos internacionais são transmitidos mundialmente, jogos ao vivo, né? Enfim, esses dias eu estava assistindo na Sport TV o Campeonato Mundial de Corrida de Lesma. Foi muito interessante. Sensação... o campeonato foi lá na Rússia. Sensação de aproximação de pessoas e lugares, como o exemplo que ocorre no momento com a lógica da propagação do coronavírus. Vamos lembrar, vocês lembram, galera, no começo disso tudo, quando estava só na China e o Wuhan estava lá isolado, é que brasileiros pediram, pelo amor de Deus, para que fossem trazidos para cá porque eles estavam lá isolados? Pois é, tem quem fala que a China escondeu do mundo, né? A China contou para o mundo e isolou lá. Para onde é que esses brasileiros vieram? Para Anápolis, para a base aérea. Lembra disso? Ficaram lá isolados, fizeram quarentena, foram embora, não tinha ninguém contaminado. Show de bola. Só que foi tudo meio que jogo de cena, né? Por quê? Porque todo mundo sabia que esse vírus ia chegar aqui mais cedo ou mais tarde. Não precisava daquilo. Infelizmente chegou, e infelizmente a gente está aqui parado por causa disso. Né? Parado não. Não está tendo aula presencial por causa disso. Porque eu estou trabalhando que nem uma mula aqui. Imagino que vocês também, respondendo tudo aí em casa, né? Enfim, o termo aldeia global foi usado pela primeira vez pelo canadense Marshall McLuhan no ano de 1960. Ele não falou assim bem uma globalização, mas quando ele fala que a impressão é que nós vivíamos naquela época, lá eles, né, eu não era nascido ainda, em uma aldeia global, ele já começa a falar que o mundo está tão pequeno como uma aldeia indígena, que as pessoas têm contato facilmente de um lado ao outro e tal. E a expressão globalização, de fato, ela veio em 85 com o economista britânico Theodore Levitz. Esse cara lançou um livro chamado A Globalização do Mercado. Aí veio o termo globalização que acabou se popularizando, ok? Evolução desse processo, eu pontuei aqui algumas situações para vocês, que é o seguinte. No século XV, as grandes navegações.
Pessoas da Europa passaram a ter contato com a América, Novo Mundo, com a Austrália, Novíssimo Mundo. Fez com que houvesse a expansão do colonialismo. O Brasil foi colônia de? Muito bem, Portugal. E eu sei que você pensou aí. E isso fez com que o capitalismo comercial se expandisse, a busca pelo caminho das Índias, atrás de especiarias, por exemplo. E isso deu origem à chamada divisão internacional do trabalho, a DIT, que na época era metrópole, produzindo manufatura, e colônia, produzindo metais preciosos, especiarias e escravos, era o nosso caso, né? Colônia. Aí veio a Revolução Industrial, eu pontuei aqui século XVIII, Revolução Industrial. O capitalismo deixa de ser baseado na acumulação de dinheiro em função do comércio, passa a ser acumulação de dinheiro em função da indústria. A globalização passa a ser monopolar, porque o primeiro país que se industrializou foi a Inglaterra. E se hoje, galera, o inglês é a língua mais falada no mundo, isso se deve muito a isso aqui, tá? Não tem a ver com os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos falam inglês por causa da Inglaterra, assim como o Canadá, a Guiana. Aí você vai, ó, África do Sul, o Egito, Austrália, Nova Zelândia, a China, a Índia, enfim. Como eu já disse para vocês em sala de aula, o sol nunca se punha para o Império Britânico, que tinha dominado de leste a oeste do mundo. E todo mundo aprendeu a falar inglês por causa disso. Tá? Consolida-se a DIT que até então tinha se originado, ficou consolidada. Como? As metrópoles produziam produtos industrializados. As colônias, e agora de exploração, produziam matéria-prima. O tempo passa, the times go on. No século XIX vem a fase do capitalismo financeiro. Aí a pegada já é diferente. Estamos vendo a fase do imperialismo, com políticas de expansão, domínio territorial, cultural e econômico de uma nação dominante sobre outras. Aí não era só domínio econômico, basicamente. Por exemplo, na fase do capitalismo financeiro, a Inglaterra proibia suas colônias de produzirem do ponto de vista industrial, para não ter concorrência. Aqui vem a DIT clássica. Países desenvolvidos, produtos industrializados e capitais. Eles começam a exportar dinheiro para investimento em outros lugares. Os países não industrializados, matéria-prima. Aqui é o Brasil ainda. Tá? No século XX a coisa muda. Por quê? Porque no século XX vem a segunda revolução industrial. Santos Dumont inventa o avião, que começa a aproximar pessoas. Ai, professor, mas não foi o Santos Dumont que inventou o avião, foram os irmãos Wright em 1903. Galera, a situação aqui ela é complicada, porque assim, ó, os irmãos Wright realmente publicaram que eles tinham feito um veículo mais pesado que o ar, que levantou o voo, só que eles nunca mostraram isso, não tem registro disso. Diziam eles na época que isso era por conta de segredo de indústria. O Santos Dumont, que vivia lá em Paris, ele chamou a galera para assistir o voo dele. Ele fez o voo, contornou a Torre Eiffel e voltou. Isso aqui é jornal da época. Isso em 1905. O Santos Dumont provou que ele fez, os outros não. Claro que os americanos vão dizer que foram os irmãos Wright. Né? Eu vou dizer que foi o Santos Dumont. Enfim, não ganhei nada com isso, mas eu faço justiça ao que eu acho que é justo. Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. A Guerra Fria trouxe a globalização bipolar, que vocês já conhecem aí, foi tema da aula passada. Em 69, o Robert Kahn e o Vint Cerf inventam a internet, que passa a aproximar pessoas também. O avião aproxima lugares, e aí por consequência pessoas, porque as pessoas vão nos aviões, eles não vão sozinhos. Hoje até vão, né? Mas enfim, na época não. E a internet aproxima pessoas de fato, tá? Vem uma nova DIT. Nessa aqui a coisa ficou melhor para a gente. Países desenvolvidos, produtos industrializados, capitais e tecnologia. Países subdesenvolvidos, industrializados, é o nosso caso. Produtos industrializados também. Commodities, que é matéria-prima com valor padronizado no mercado mundial. E capitais, a gente começa a importar capitais também. Para vocês que não sabem, o Brasil, desde a época do governo do Lula, ele é um credor do FMI, ele empresta dinheiro para o FMI, ele não pega emprestado, por exemplo. O Temer manteve isso, o Bolsonaro agora mantém isso. A gente é um exportador de capital também. Podia pegar dinheiro e aplicar aqui para o povo não continuar morrendo de coronavírus porque não pode trabalhar, né? Morrendo de fome porque não pode trabalhar em função do coronavírus, enfim. Vamos lá, globalização
informacional. Pessoal, a gente tem aqui, a partir do século XX, uma mundialização ou internacionalização do capital e da produção. O termo informacional foi dado por Milton Santos, um geógrafo brasileiro, e o mundo passa a replicar isso. E isso sugere que todo o avanço da globalização que aconteceu veio acompanhado de grande evolução tecnológica, chamada técnico-científica e informacional. Revolução técnico-científica é o nome dado ao processo de acelerado avanço tecnológico e tem como base o desenvolvimento da informática, biotecnologia, robótica, telecomunicações, química fina. Informática, informação automática, o computador está aqui. Biotecnologia, célula-tronco, transgênico, clonagem, essa coisa toda aí. Vacina para o coronavírus. Robótica, braços mecânicos que produzem, não pensem só em robozinhos dançando. Parece que não tem muita função isso aqui, né? Telecomunicações, hoje é possível você mesmo fazer a sua live aí, antigamente era só a Globo que fazia isso. E química fina, medicamento, etc, essa coisa toda aí, cosmético, tá? A evolução do sistema de transportes foi imprescindível para esse processo de globalização, sobretudo para o deslocamento mais rápido de mercadorias e de pessoas. É como eu disse lá atrás, ó. A evolução do sistema de transportes encurtou distâncias de uma maneira jamais vista. Você gostaria de fazer um pouso desse aqui, galera? Olha que bacana. A evolução dos meios de comunicação de massa e a popularização da internet tornaram acessíveis o trânsito de informações e o maior conhecimento do mundo. Na medida que hoje é possível você conectar pessoas pela internet ou por telefone em qualquer parte do planeta, claro, se tiver aparelho disponível. Você continua olhando para o avião aí, né, ô maluco? Já deu. O avião pousou assim porque tinha muito vento, contrário, tá? A globalização é grande expoente de estudo. A internet, enfim, é grande expoente da globalização, associada a satélites, computadores, a difusão de informações, a telefonia celular, enfim, etc. Para de olhar para esse avião, cara. Vai lá, continuando. Corrida espacial durante a Guerra Fria contribuiu por meio de satélites para o fluxo de capitais, serviços e pessoas. Para quem acha que a corrida espacial foi só para ver quem chegava na Lua primeiro, mero engano, né? A corrida espacial, ela trouxe a perspectiva do aumento do fluxo de informações, de capitais, de serviços, de mercadorias. Esses satélites são imprescindíveis para atender às demandas apresentadas por esses novos tempos. Aí eu tenho aqui transmissão ao vivo, tenho transporte de mercadorias que estão guiadas por GPS, para não errar o lugar, transmissão de dinheiro, transmissão de serviços executivos que vão de um lugar para outro com a lógica da fuga de cérebro. Opa, cara, fez xixi, deixa eu tirar isso ainda aqui. Certo? Galera, esse novo espaço técnico-científico informacional possibilitou a criação de redes virtuais que estruturam a economia contemporânea. E aí, além dessa lógica empresarial, de negócios, de aproximação de pessoas, eu quero enfatizar, além da internet importante para isso tudo, a tal da fibra ótica. Qual é o grande segredo da fibra ótica? Ela consegue transferir dados em uma velocidade de tempo quase que real. Não dá para falar em tempo real, mas assim, posso falar ao vivo ou tempo quase real. E aí eu não sei se vocês sabem, tem fibra óptica ligando continentes pelo fundo do mar, tá? Muitos e muitos dados são transmitidos por isso aqui. O mundo nunca se viu tão próximo, mas esses processos de inovação tecnológica e aproximação entre territórios e pessoas de lugares diferentes não são recentes. As grandes navegações, a invenção do telefone, do automóvel, do avião, do fax, a internet, entre outros eventos, colaboraram para essa mudança nas relações humanas e nas atividades cotidianas. A internet, ela tem um papel fundamental nesse processo todo porque ela revoluciona a forma de comunicação e relacionamento social. Hoje é possível, e vocês estão carecas de saberem disso, é possível você estabelecer relação comercial, estabelecer relação pessoal, assistir coisa que já passou, promover conteúdo para você divulgar. Tem até uma profissão agora chamada de blogueiro, youtuber, digital influencer, coisa que não existia antigamente.
Então, ela altera, a partir da chegada dela, o modo como vivemos, como aprendemos, como trabalhamos, como consumimos, como nos divertimos. E aí, eu tenho aqui algumas características do uso dessa internet no mundo. Alta concentração de conexões no hemisfério norte. Olha só, na Ásia, por exemplo, quase 50%. Aqui você vai pensar em China principalmente. Nos Estados Unidos, Europa e Japão, as conexões são bem distribuídas pelo território. Diferente do Brasil, né? Aqui tem alguns pontos específicos que tem mais gente, mais técnica, onde a internet é boa. A nossa aqui é meia boca. Imagina a minha lá do Tocantins. Pessoal, conta pra ninguém não. Mas lá eu pagava R$100 em 2 megas. Era o que tinha, certo? Na Ásia, 49%, Europa, 17,3% dos usuários de internet no mundo. Na América Latina e Caribe, 10,2%. África, 10,2%. América do Norte, 8,5%. No, deve ser Oriente Médio aqui, meu inglês é ali da região da Baixa Califórnia, então não sei. Mas deve ser Oriente Médio 3,6%, Oceania 0,8%, porque lá só tem canguru, certo? Galerinha, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Essa matéria aqui é mais tranquila, né? Façam as atividades que eu mandei. Qualquer pergunta, mandem lá que a gente responde, tá? Grande abraço a todos, não percam o pique, fiquem com Deus e se cuidem. Tchau.